Na quarta-feira passada, dia 7 de dezembro, o Congresso peruano derrubou o então presidente Pedro Castillo, acusando de tentar um golpe de Estado. Multidões estão nas ruas de Lima nos últimos dias acusando de golpe o parlamento e exigindo a libertação do presidente deposto. A repressão já fez vários mortos. O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, horas depois da decisão tomada pelo parlamento peruano, derrubando Castillo, reconheceu como constitucional a deposição do mandatário. Sua posição está correta ou o que se passa no Peru é um golpe parlamentar semelhante ao que derrubou a presidenta Dilma Rousseff em 2016? Com a palavra, Ana Prestes. Muito bom, Breno. Deixa eu fazer uma propaganda de um programa que está aqui no Ópera Mundi também, que se chama Roda Mundo, toda segunda-feira. Somos 4 mulheres falando de conjuntura internacional. Essa semana a gente falou bastante sobre Pedro Castillo e o que aconteceu no Peru. E antes de entrar aqui, cumprimentar todo mundo, né? Cumprimentar a Lígia, cumprimentar Serginho, cumprimentar a nossa audiência. Breno, já cumprimentei. Dizer o seguinte, acabando assim, entrando aqui, eu vi está no Twitter aí, uma fala da atual, então, agora presidente, a Dina Boluarte, que ela convocou os embaixadores da Colômbia, do México, da Bolívia e da Argentina para entender a posição desses países de por que eles estão apoiando o Castillo. Posso até jogar o link daqui a pouco para a gente, quem quiser dar uma olhada. Ou seja, já respondendo a pergunta do Breno, dessa posição de cara tomada pelo nosso, daqui a pouco, presidente Lula, presidente eleito Lula. A gente que observa a cena política peruana, a miúde, como a gente cobriu, inclusive aqui pelo Ópera, a eleição do ano passado, que foi uma eleição muito complicada, a gente acompanhou esses 16 meses de governo Castillo, que na prática foram 16 meses de um show de horrores, no sentido do fujimorismo que está ali dentro, né, do Congresso, aliado com outras forças, mais a oligarquia local, imprensa, jurídico, setor jurídico, tentando derrubar Castillo, e as desesperadoras inabilidades do Castillo. E eu acho que essa foi a inabilidade fatal final, esse desfecho, né? Então, eu fico pensando que, essa fala do Lula é o seguinte, constitucional, está ali nos marcos da Constituição, mas não é disso que estamos falando. É como a gente ficar lá no 2016, durante o golpe da Dilma, ficar discutindo o que era pedalada fiscal. É pedalada, não é pedalada? Pode desse jeito? Virou isso ali, a crise constitucional do Peru, uma discussão na imprensa, uma discussão entre os analistas, se era constitucional, se não era, se estava no artigo 134, se estava valendo o que o Castillo estava fazendo, se não estava. Eu acho que o debate não é dessas formalidades, mas é do que realmente aconteceu. E eu considero que o que aconteceu foi, por parte do Castillo, uma tentativa de contragolpe, porque ali estava se materializando um golpe que tentaram dar desde a época do final do segundo turno, quando não quiseram dar a vitória a ele, foi mais de um mês, foram mais de 30, foram 40 dias de apuração dos votos, até uma apuração se esgotar numa diferença mínima, para que ele conseguisse assumir, e foi degringolando durante o governo até chegar a essa situação. Lígia Toneto com a palavra. Bom, queria também começar dando boa noite aqui a todos. Breno, Ana, Sérgio, todo mundo que nos assiste aqui mais nesse programa. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje conversando. Queria reforçar alguns pontos, acho que da fala da Ana, tentar trazer alguns outros pontos. Acho que ela é muito mais especialista nessa área do que eu aqui. Mas eu acho que a gente viveu no Peru um processo muito parecido com muitos processos na América Latina de intensificação de tentativas golpistas, né? Então, a gente viu uma série de movimentações, mobilizações ilegítimas, tentando questionar a legitimidade do governo desde a eleição e que foram se acirrando e intensificando ao longo desse processo. Então, acho que, em primeiro lugar, né, a posição do presidente Lula
de demonstrar solidariedade e acusar que ali existia, sim, um movimento golpista acontecendo e que buscou colocar o Peru numa situação de instabilidade política, criando esse cenário de que qualquer coisa poderia acontecer. Mas acho que, em determinado momento, o próprio Castilho, que defendia que tivesse uma reforma geral do sistema político peruano, acaba se perdendo um pouco na sua movimentação e quase que uma tentativa de autogolpe. E apoio popular que ele tinha, que não tinha capacidade de conseguir sustentar e segurar o que era o governo naquele momento. Então, acho que é um movimento que tem uma natureza golpista, é um movimento que tem uma tentativa ilegítima de desestabilização do governo, mas que foi uma crise muito mal conduzida e que a resposta foi esse contragolpe ou autogolpe que o Castilho acabou promovendo e que acabou não tendo apoio popular para que se sustentasse. Sérgio Amadeu com a palavra. Olha, bom, então, primeiro eu quero cumprimentar aqui a Lígia, a Ana, a Breno, e vamos lá. Eu acho importante dizer que a gente está vivendo um momento não muito fácil nas relações internacionais, nas novas geoestratégias que têm que ser organizadas por quem defende a esquerda, porque nós estamos vivendo sociedades cindidas pelo neoliberalismo, algumas que flertam com o fascismo, e nós estamos vendo uma sucessão de estados de exceção. Esse termo ele é importante, ele precisa ser entendido. Nós estamos vivendo situações onde a gente tem que conviver com elementos que, ora, a gente precisa enfrentar a formalidade para ter resultados contra ações fascistas, mas isso depois pode se voltar contra a gente. Por isso que eu resgato que eu acho que o Pedro Castilho foi deposto, ele nunca teve um bloco de forças capaz de sustentá-lo. A democracia no Peru, quiçá um governo de esquerda contra o neoliberalismo, é muito difícil de parar em pé. Nós estamos, muitas vezes, por falta de organização popular, de luta política, de defesa de elementos que faziam parte dos fundamentos da esquerda, e quanto mais a gente recua disso, mais essa extrema-direita se fortalece, mais a sociedade não tem como se recompor em torno de uma pauta distributiva, uma pauta de justiça social ou de enfrentamento do neoliberalismo. Então, o Peru, para mim, é um exemplo clássico disso. Agora, é preciso dizer que eles articularam um golpe, como foi em 2016 no Brasil. E, na verdade, o golpe de 2016, eu sempre dizia, a pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. Não adianta o PSDB, na época, falar crime de responsabilidade é um crime político. Sim, é um crime político. Por outro lado, ele é um crime. E pedalada fiscal não é crime. Não está no Código Penal. Não tem nada a ver com isso. Então, eu queria dizer que essas firulas muitas vezes também são importantes, mas eu acho que, bom, o que o Lula fez foi responder já a um cenário, a uma análise, no meu modo de ver, tá? Ele não deu uma declaração sem discutir com o grupo que o assessora nas relações internacionais. Eu acho que ele falou já pensando que ele vai ser presidente e talvez numa nova estratégia que ele tem que organizar na América do Sul. Mas o que aconteceu no Peru foi um golpe. É um golpe, não foi como o da Bolívia, mas também foi um golpe. É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta complementar e estourar o teto de gastos aqui. Cuidado, hein? Diante de um golpe, clássico ou líquido, militar ou parlamentar, o presidente da República que está sofrendo o golpe, ele estaria obrigado, política e eticamente, a só reagir de forma legal? Ou ele teria o direito
que aliás é previsto na Constituição mexicana, de agir por todos os meios no caso de uma ameaça golpista? Com a palavra, Ana Prestes. Você falou que está previsto na Constituição mexicana? A Constituição mexicana tem o direito à insurreição contra a tirania. O que estabelece um precedente constitucional de que, diante de um golpe, todas as formas de reação são possíveis. E, portanto, não caberia, nesse caso, uma crítica ao Castilho por agir fora da legalidade, porque a legalidade teria sido rompida pelos golpistas. O mesmo valeria para Dilma. Dilma poderia, tendo força, reagir por todas as formas, porque a legalidade já estava rompida pelos golpistas. Ou o código deve ser: os presidentes só podem resistir pelas vias previstas legalmente. Ô, Breno, tô rindo, porque esse debate foi um debate que a gente fez muito na época da Bolívia, em 2019. Esse foi um dos grandes debates da reação do Evo, né? Qual deveria ter sido a reação do Evo? Eu não acho que tem uma regra, preciso pensar que cada país é um país, cada país tem as suas idiosincrasias, suas circunstâncias e o seu momento histórico. É óbvio que se você tem condições reunidas para reagir a um golpe, seja da forma que for, e aí eu até vou lembrar da questão do Evo, porque o Evo ainda tentou conectar com seus militares, né? Ele ainda tentou fazer com que os militares revertessem, mas aí percebeu que também já estava carcomido por dentro também o poder militar e das Forças Armadas. Sim, eu acho que sim. Se um presidente que está sofrendo um golpe, ele consegue mobilizar, seja força social, de mobilizações, movimentos, forças armadas, assim como Chaves fez, por exemplo, ali no começo dos anos 2000, para reagir a um golpe, eu acho que sim, que deve ser feito. Não vejo que deva cumprir regras para um contragolpe. Então, nesse caso, se o parlamento peruano tentou o golpe, a reação do Castilho não foi um golpe. Ele pode não ter tido forças, mas ele não é uma decisão, o decreto dele dissolvendo o parlamento, que possa ser acusada de violação da democracia. Claro, pode ser acusado de violação da Constituição. Pode, o que ele fez. Eu acho que ele faltou muita habilidade e inteligência ali, né? Tentar se salvar com aquela Constituição fujimorista, sendo assessorado por as próprias raposas, que ele caiu ali no meio daquele tanto de raposa. É eticamente criticável o que fez o Castilho ou é apenas politicamente inábil? Eu acho que foi politicamente inábil, mas eu acho que ele estava no direito dele de tentar ficar no poder, porque ele foi eleito para aquele lugar. Essas moças, a gente, são muito mineiras. Lígia Toneto. Bom, eu acho que a primeira condição necessária para a reação, independente em que forma, é conseguir ter apoio popular. Acho que nenhum governante se sustenta, consegue construir uma reação sem apoio popular. Então, seja dentro da Constituição, seja fora da Constituição, é impossível você conseguir ter qualquer capacidade de resistência se você tiver um distanciamento da base que elegeu, um distanciamento da base de apoio que é capaz de te dar uma condição disso. Eu acho que, num contexto de golpe, não existe exatamente uma Constituição que norteie, né? Eu acho que essa questão que você trouxe agora no final, pressionando a Ana, da ética, eu não sei exatamente o que seria um antiético nesse caso, né? Eu acho que é de quais valores que você acredita, né? Até quando a democracia ela se sustenta numa Constituição, ela vai ser respeitada no cenário de que tem um lado que é antidemocrático. O que é defender a democracia quando você está resistindo a um ato antidemocrático? Qual que é a capacidade que você tem? Então, eu não acho que tenha necessariamente uma ética que possa regir um cenário de tentativa de golpismo. Agora, eu acho que a capacidade de reação que tem dentro e fora da Constituição, então, dentro da Constituição, é a primeira capacidade de reação possível. Isso depende de uma base de apoio que ela não necessariamente é estritamente popular. Ela é a capacidade do apoio popular de conseguir mobilizar forças do Congresso. E, geralmente, em cenários de golpe, você tem uma perda da maioria no Congresso. Então, acho que é uma capacidade de tentar construir uma maioria no Congresso, e esse é o tipo de reação dentro da Constituição que eu acho que é possível e necessário de ser tomado. Agora, qualquer tipo de reação que vá extra à Constituição,
depende de um apoio popular maior ainda, que dê a sustentação para isso, porque você não tem como tentar fazer uma... E aí eu não acho que tem problema de chamar de contragolpe, por exemplo, porque a palavra golpe também não tem um valor ético em si nesse cenário. Mas se você está numa tentativa de dar um contragolpe, numa tentativa de reagir com outras energias, você depende de ter uma sustentação no dia seguinte, porque senão no dia seguinte vai ter uma nova tentativa, porque não são processos de uma tacada, e você vai perder. Então, eu acho que conseguir construir arcabouços que garantam que você não perca isso, e às vezes uma tentativa mais radical fora da Constituição é uma coisa que faz perder a base de apoio, uma base de apoio que pode garantir um outro tipo de resistência. Então, eu acho que como a Ana começou dizendo, acho que cada caso é um caso, cada cenário é um cenário, acho que avaliar em abstrato não tem necessariamente uma resposta, mas eu acho que o que importa para uma tentativa de reação é que ela seja bem sucedida, mas o que for ser tentado é a capacidade que o momento histórico permite em cada país. Antes de passar a palavra para o Serginho, já que hoje teve o jogo Marrocos-França, em 1966, o rei Hussein VI do Marrocos estava ameaçado de um golpe de Estado pelos seus militares, pelos seus generais. Ele convidou todos os generais para o palácio. Os palácios foram jantar com o rei Hussein VI, que é o pai do atual rei. Ele fechou as portas do palácio e fuzilou todos os generais. Quando Allende soube a conspiração do golpe no Chile em 73, ela estava a pleno vapor, e pressionam a ele para reagir contra os militares, o Allende disse: eu não reagirei como o Hussein VI, eu não farei o mesmo que ele fez. O Hussein VI governou até morrer, o Allende foi derrubado em 1973, já que estávamos falando de uma discussão ética. Serginho! Bom, Breno, você lembra fatos históricos impressionantes, mas eu vou lembrar uma frase histórica também. Justa é a guerra quando necessária e piedosas são as armas quando somente nelas repousam a esperança. Bom, eu sou da ciência política e essa frase é de Maquiavel. Tá lá no Príncipe, não é coisa nova, não é coisa do Gramsci, tá lá bem atrás. Mas veja bem, essa frase do Maquiavel, ela tem que ser lembrada junto com outra, que é do Carl Schmitt, teórico da soberania. Tem soberania, Breno, quem pode decretar o estado de exceção. E aí é o seguinte, juntando as duas, eu diria, concordando com a Lígia e com a Ana, é a conjuntura política que define a política. É claro que o Allende, ele poderia ter feito uma reação prévia, que não necessariamente precisava ser de fuzilamento, mas podia ser uma relação de tentar desbaratar com ação política, judicial e até com violência, porque ele seria, na verdade, fruto, ou era óbvio que o que vinha ali era um ataque violento à Constituição, à democracia, ao poder. E ele não fez isso, e ele teria a razão de fazer isso. Agora, ele optou por que caminho? Eu não entendi direito, eu não conheço tão bem a história do Chile assim, mas qual o caminho que ele acreditou, né? Essa que é a questão. Foi um erro brutal. No caso do Peru, eu não sei nem se o presidente deposto tinha aquele apoio que o Allende tinha naquela situação onde ele poderia ter reagido. Na minha opinião, eu acho que ele tinha bastante apoio. Agora, ou mesmo em 64 no Brasil, João Goulart, Breno, ele tinha o apoio do Terceiro Exército até. Por que ele optou por um outro caminho? Porque ou ele psicologicamente não tinha condição de liderar uma guerra civil, ou ele viu que seria uma fria total, que seria dizimado. Mas o fato é o seguinte, em geral, os estrategistas, na história, eles erram e acertam, mas eles tentam fazer uma análise de conjuntura. Eu acho que o próprio Evo Morales, que a gente criticou, ele acertou em sair da Bolívia. E ele tentou recuperar e articular. E eu acho que deu certo a articulação. Está aí a Bolívia. No Peru, eu, pelo que também não tenho um conhecimento profundo, finalizando, eu acho que a situação de lá é muito ruim. Nós não temos força política social. E espero
Eu acho que o Brasil está muito longe da realidade do Peru, muito, muito longe. Acabamos de ganhar uma eleição, mas a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar e avançar a organização popular. Porque eu quero lembrar o que a Liz já falou. Ela falou assim, olha, processos assim não são decididos de uma tacada. Claro que não, porque é uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra contra um conjunto da classe dominante no mundo que não tem mais nenhum interesse na democracia. E não é porque tem crise de representação, não tem nada a ver com isso. É por causa das necessidades de reprodução do capital e da luta política que está em curso. É isso aí. Muito bem. Maquiavel, Carl Schmitt, eu gosto dessas coisas.